Amigos, irmãos queridos, iniciamos o nosso trabalho desta manhã, convidando a todos a participar desse momento sublime do Evangelho. Acalmai os vossos corações e os vossos pensamentos, tendo confiança de que Jesus está ao nosso lado. Nós vamos ler Progressão dos Mundos, o item 19. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas o meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais, e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandioso é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna no seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha e se achará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus, ampliai o nosso olhar para o processo evolutivo de cada um de nós, para que possamos caminhar seguramente com a lei do progresso e que sejamos úteis a tantos irmãos que necessitam das nossas mãos, das nossas palavras e dos nossos estímulos. Que a bondade e a misericórdia de Jesus se faça para todos nós, que assim seja. Queridos amigos, nós estamos falando da progressão dos mundos. Isso para nós é um estado de imensa alegria. Saber que, criados simples e ignorantes, já estamos partindo para um mundo de regeneração. Com certeza, aproveitando muitas oportunidades
desenvolvendo os talentos, as percepções que cada um de nós ainda carregamos conosco e o desejo enorme de sair do automatismo para sentirmos a grandeza divina. E nós vamos ver que dentro da progressão dos mundos, nós vamos deparar com a lei do progresso, que é uma lei da natureza, porque tudo que está à nossa volta também progride. E esta lei é de todos os seres da criação, animados e inanimados, porque todos nós estamos submetidos pela vontade, pela bondade de Deus. Então, nós vamos ver que mesmo a morte já não nos assusta mais, porque a morte, quando nós pensávamos que ela era o fim, ela é o começo para uma nova aurora de vida. E nós precisamos transformar tudo aquilo que nós temos realizado num fim útil para a nossa espiritualização de nossa existência. Não é só o homem que transforma, a natureza também se transforma. E nós estamos vendo hoje tanto cataclisma, tanta chuva, tantos acidentes, tantas coisas que a natureza tem provocado, mas para entrarmos no mundo de regeneração, nós precisamos ter uma outra psicosfera, uma atmosfera mais saudável, mais leve, onde os fluidos do nosso pensamento não serão mais tão imantados de vibrações doentias. E é preciso lembrar que todos os seres vivos, toda a criação, ela evolui. E nós passaremos de um mundo para o outro, buscando sempre no processo de crescimento do progresso aquilo que nos compete realizar de forma diferente, onde os nossos interesses agora são outros, alimentados por propósitos divinos, que nós queremos crescer, evoluir e, ao mesmo tempo, nos colocarmos à disposição de Deus, nosso Pai, para que possamos aprender a servir. Se nós pudéssemos, numa escala evolutiva, tomarmos lembrança ou consciência de cada fase da nossa existência, com certeza nós iríamos hoje agradecer muito a Deus. Mas a bondade e a misericórdia divina a cada reencarnação nos dá a oportunidade para que a gente possa perceber o valor do esquecimento do passado, pois é nesse esquecimento que nós deixamos para trás as vibrações doentias, para que por meio de novas experiências possamos avançar. E geralmente avançamos caminhando junto daqueles espíritos. E é preciso que a gente aprenda e saiba a percorrer as escalas que todos nós somos convidados a vivenciar, mas de degraus que precisam ter segurança para que nós possamos avançar com a clareza de pensamento de que há mundo mais agradável, situações mais agradáveis do que essa que estamos vivendo. E essas situações movem a nossa vontade de crescer, move a operação mental de nosso pensamento, saindo do materialismo, das ilusões, para sentir a grandeza da vida do Espírito. E é isso que nos faz lembrar e sentir o valor da lei de progresso. Todos nós caminhamos paralelamente, e o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e o da habitação, tudo isso compõe a natureza do espírito, a natureza que estamos vivendo, e nela nós vamos ver que nada permanece estacionário. E se todos os reinos evoluem,
Por que nós não vamos evoluir? Por que nós não vamos sair desse estado que ainda estamos engatinhando para perceber que dentro de nós existe uma vontade soberana e é essa vontade que nos propõe mudanças valiosas na nossa forma de pensar e de sentir. É preciso refletir, irmãos, no que seja evoluir. Evoluir é um desejo de todos nós que, quando vamos reencarnar, ao estabelecer o planejamento reencarnatório, nós estabelecemos também para nós a esperança de progresso. E a esperança de progresso faz com que a gente avance, a gente cresça e a gente procure aqueles que estão junto de nós para que eles sejam estímulos novos para todos aqueles irmãos que nos propomos caminhar juntos. E o Evangelho nos diz assim: marcham assim, paralelamente, o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais e o da habitação. Nada em a natureza permanece estacionário. Se nada permanece estacionário, nós que somos dotados de inteligência, de razão, por que nós caminhamos de uma forma tão diferente, com pensamentos de vitimização, pensamentos ociosos, ainda indiferentes, como se tudo dependesse só de nós? Não. Existe um movimento cíclico, que nos motiva, que nos faz avançar, que nos convida a prosseguir. Então, nós vamos ver, se a gente parar para pensar, analisar, sentir o fulgor da vida, nós vamos ver que todos nós estamos começando a avançar na senda do progresso. Se você olhar à sua volta os animais, especialmente a gente vai, um exemplo, né, um cachorro. Quanto o cachorro, ele tem mudado. Nós observamos que hoje eles são adestrados para ser útil ao homem. Eles têm uma percepção mais aguçada. Às vezes achamos até que é sentimento, mas não é sentimento. São sensações que vai afinizando pelo cheiro, pela fala. Eles vão familiarizando e vão nos aproximando de nós cada vez mais. Então, esse olhar para Deus precisa surgir no âmago de cada um de nós, para nós podermos dizer que quanto é grandiosa essa ideia de progresso, quanto é grandioso essa lei de liberdade que me permite escolher. E para fazermos escolhas, eu também terei que aprender a desenvolver em mim a responsabilidade pelos meus atos. E quando a gente vê ao contrário disso, nós percebemos que há uma questão tão mesquinha e tão indigna que às vezes nós até repelimos, mas nós não podemos esquecer que nós também já passamos por esta fase. E hoje nós estamos em busca da solicitude humana, da fraternidade, estendendo as mãos, assim como também estendem para todos nós. E é preciso que a gente sinta importante. Mas que importância eu tenho? Se não tivesse um grão de areia, não teríamos uma praia cheia de areia. Que sejamos o grão de areia e nós vamos ver que nós também podemos fazer algo pelo outro. Aí nós vamos ver que o planeta Terra, ainda mergulhado nas sombras de nossa própria ignorância, conta conosco
conta com este amor, com as nossas dádivas. E aí gostaria de dizer-lhes que tudo na vida é trabalho. Trabalho que renova, trabalho que nos sustenta, trabalho que estabelece em nós o caminho da fé. E nós vamos ver que quando a gente vê ao contrário disso, nós sentimos dentro de nós uma piedade, uma compaixão, porque queríamos que todos nós caminhássemos, mas reconhecemos que cada um tem o seu tempo e cada um está numa condição evolutiva. Nós vamos ver que, segundo a lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Meus amigos, quem somos nós? Reflita, quem é você? Você poderá responder: sou filho de Deus, que vim para aprender, que vim para transformar-me, pois eu fui convidada a entrar no mundo de regeneração. E esse tempo chegou. E é um dos períodos importantes de nossas transformações, saindo de uma estrutura, de um orbe expiatório, para mudar para um planeta de regeneração, onde os homens serão dispostos, porque nele imperará a lei de Deus. E hoje venho convidá-los a vivenciar as leis de Deus. Tudo que você fizer na vida tem consequência para o seu espírito. Então, que as consequências sejam benéficas, porque nós já conhecemos a lei de Deus. Não dá mais para a gente viver distante dela e nem fazer com que a gente seja indiferente a ela. Assim, agradecemos muito a Jesus e pedimos a Ele que nós possamos receber o paz. Que nesta hora, esse pensamento que nos move seja de grande rogativa, para que possamos conhecer o mundo de provas e expiação e dar as mãos amorosamente, fraternalmente, para estes que encontram junto de nós. E assim, Senhor, a olharmos para trás, talvez, quem sabe, nós vamos ver quanto tempo perdido. Perdemos o tempo da água fluidificada, perdemos o tempo do Evangelho, perdemos o tempo do passe. Ajude-nos, Jesus. Que a água seja fluidificada, esse elemento tão singelo, tão simples da natureza, que tanto pode nos auxiliar. Que a paz, a luz e o amor seja constante em nossa vida e que nós possamos entendermos que todos nós estamos sendo convidados a entrarmos no portal sublime da regeneração. Que o Senhor nos ajude e nos ampare para que possamos regenerar, para contribuir com o bem-estar de tantos irmãos. Que a paz do Senhor se faça conosco. Que assim seja.